dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao IBRE e à Abrasca pelo convite. E, bom, em fevereiro desse ano, o IBRE lançou o Guia IBRE Construindo a Estratégia ESG. E a ideia de fazer esse guia surgiu em uma das nossas reuniões mensais da Comissão ESG. E nós estávamos conversando e o Marcel, aqui, nosso companheiro, ele sugeriu que havia uma falta de material sobre como começar a jornada ESG, e a ideia do guia nasceu aí. Hoje a gente trouxe alguns cases das empresas que estão no guia, e com um Plus, que é o case da Vivo, que a Joanes vai contar daqui a pouquinho. Então, eu gostaria de começar a minha primeira pergunta para o Marcel, que ele contasse como é que surgiu a ideia de adotar essa estratégia ESG na Oliveira Trust, quais foram os percalços que você enfrentou. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Quando eu cheguei na Oliveira Trust, praticamente 4 anos atrás, eu tinha saído de uma empresa que era uma das maiores do mundo em sustentabilidade. E nós estávamos finalizando o registro de companhia aberta, somos abertos, mas não somos listados. Então, eu falei, olha, acho que a gente precisa estruturar algumas ações que eu já via dentro da companhia, que a gente tinha, né? Desde o do carbon free, a maneira que usava energia, os incentivos a projetos sociais. E eu falei, bom, eu acho que eu preciso me estruturar melhor, né? Iniciando a área de RI, eu tenho certeza que eu vou ser demandado pelo mercado. E fui conversar com a área de compliance. Como nós somos no mercado financeiro, a gente até faz alguns reports, relatórios para o Banco Central. E eu falei, não, a gente precisa estruturar isso melhor. E aí eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Como que isso vai começar? Eu não tinha assim, olha, você vai começar por aqui, você vai para lá. Isso não estava muito claro. E foi quando esse desafio apareceu. Como é que eu vou estruturar um programa, um passo a passo, né? Um fluxo operacional para eu poder apresentar à diretoria e conquistá-los, engajá-los a fazer isso? Então, esse foi o desafio que a gente conversou, que eu acabei passando. A maneira que eu comecei a vencer esse desafio foi conversando com a RIS. Eu falei, olha, eu vou conversar com algumas empresas que já fazem isso e ver o que a gente tem que fazer. Foi essencial bater o papo com amigos, com o mercado. E aí, obviamente, veio a primeira fase, né? Vamos fazer uma matriz de materialidade, né? O que é material para a sua empresa, etc. Depois disso, acabou ficando muito claro, até por esse pessoal de mercado, que era muito interessante, já que eu não ia ter um time SG, inclusive, naquele momento, eu estava sozinho na área de RI, que eu contratasse uma consultoria para me ajudar. E o mais interessante foi que o processo de contratação da consultoria me ensinou muito, porque cada um deles foi dando um pouco de como funcionava, como era o trabalho, o que eles iam fazer, aonde a gente podia chegar. Então, foi me ajudando a construir isso. Mas eu me lembro que, quando eu conversei com o compliance, a gente falou, mas, cara, para onde que a gente vai? Aonde a gente corre? Então, eu comecei a criar isso, porque nós somos uma empresa pequena, nós ainda não estamos listados, né? A necessidade é outra, apesar de estarmos no mercado financeiro, e o mercado financeiro puxa muito também as ações em ESG. Essa foi uma situação que eu acabei me deparando. E o legal é que eu fui descobrindo não só o que o mercado tinha para oferecer, tanto do lado dos colegas, como do lado das consultorias, mas sabe o que foi muito bacana? Começar a desenvolver essa consciência de uma maneira muito diferente da que eu tinha. Perfeito. E acho que uma coisa que o guia traz é isso, né? Para todas as empresas, não importa o porte da empresa, né? Eu queria passar para o Marcos agora, e eu queria que você comentasse um pouquinho a história, porque você entrou na Caramuru para preparar a empresa para o IPO e acabou fazendo toda a estratégia de sustentabilidade, né? Como é que foi essa experiência, Marcos? Obrigado pelo convite, o IBRE. Tantos amigos que eu estou vendo aqui hoje, está sendo muito legal poder contar essa história, né? Bom, eu entrei lá em 2021,
Em janeiro, mesmo dia 21, né, foi quando eu entrei, e nesse momento a gente estava com a janela fechando de IPO. Né? Eu brinco que no Brasil não tem mais janela de IPO, é fresta. Né? Passa uma, faz 4 anos que não passa nenhuma. E espero que isso se reverta, porque a gente aqui no RI quer ver mais empresas chegando no mercado de capitais. Né? Precisa de mais empresas, o Brasil precisa do mercado de capitais. Quando eu cheguei lá, nós estávamos nesse movimento, e um dos bancos dos nossos sindicatos era um banco estrangeiro. Tá? E a pessoa que veio do banco, né, quando vem os bancos, lá vem um monte de gente de IB para fazer o IPO, né, quem ainda não fez, se prepare que vai ter umas 50 pessoas, a Sandra sempre fala, né, Sandra, que vem 50 pessoas para te ajudar e depois você fica sozinho quando sai todo mundo. Né? Mas é isso que acontece. Então, vem um monte de gente, um deles era de sustentabilidade, dedicado para a sustentabilidade, para olhar como nós estávamos fazendo a nossa rastreabilidade. E se a gente não auditasse a rastreabilidade, esse banco não poderia participar. E ele veio, auditou, né, a gente tem um programa chamado Sustentar, ele falou, não, está perfeita, a sua rastreabilidade é fazer todo o processo de onde você origina os grãos. A Caramuru é uma empresa que processa grãos para produzir farelos, né? Então a gente tem que ter a rastreabilidade dos grãos para provar que a gente está cumprindo todas as leis, não tem desmatamento e tal. E aí, o que aconteceu foi que o mercado fechou, né, e a gente resolveu registrar a empresa como companhia aberta. Então, já fica uma primeira dica para quem for fazer um processo de IPO, porque eu tenho fé que em 2000, daqui a pouco, o mercado abre de novo. Né? Mas, se você já tem um custo de observância, que é o maior, entendeu? Qual é o maior custo de observância, na verdade? É você auditar os seus balanços. Se audita os seus balanços trimestralmente, uma Big Four, esse já é o maior custo de observância que a empresa tem. Então, por que não registrar a empresa na CVM para já ir preparando a empresa para o mercado de capitais? E nós seguimos essa orientação dos advogados e registramos a empresa como companhia A, né, registrada na CVM. E aí, bom, opção A, equity. Opção B, dívida, gente. Não faz equity, faz dívida. Então, você entra numa empresa, CRI, não deu para fazer o equity, a empresa entrou no mercado de dívida, tem debentures, no meu caso, CRAS, né, certificado de recebíveis agrícolas, CRIs, tem várias opções para fazer isso. E você pode usar toda a tua experiência de RI para fazer RI na dívida. E foi o que a gente fez. Aí surgiu uma ideia, mas vocês são do agro, vocês podem fazer um CRA verde. Legal. Mas para fazer um CRA verde, o que precisa? Precisa estruturar toda essa parte de reporting. Aí eu olhei e falei, porque quando você está no IPO, você nem olha, né? Você faz tanta coisa, que você fala, vamos olhar como está aqui o reporting do ISD. E a gente fazia o reporting com o IBASE, que é bem defasado. Né? E aí eu falei, vamos olhar, tem que ser GRI, SASB. E a gente começou esse processo dessa forma, tá? Olhando para o reporting. E aí eu chamei todos os diretores, e aí mostrei para eles os nossos competidores como estavam fazendo. Isso aqui te dá um monte de networking. Tá? Estou vendo a Sandra aqui, você lembra? Chamei a Sandra. Sandra, você podia falar com todos os meus diretores como é que você fez o processo lá na tua empresa para estruturar a parte de sustentabilidade? Ela estava lá fazendo esse processo. Ela veio, falou, chamei outros amigos que estão na área de sustentabilidade GRI, eles vieram falar também com a diretoria e todo mundo se convenceu que a gente precisava mudar e fazer o GRI. Quando a gente entendeu, contratamos uma consultoria para nos ajudar, eu fui falar com o nosso principal acionista. E aí que foi a sacada, que foi muito bom para a gente. Tá? Vou terminar rapidinho aqui. Chegou no acionista, eu falei, olha, a gente precisa mudar a maneira que a gente está reportando as nossas ações de sustentabilidade, de ESG. E a empresa já fazia isso muito bem, tá? Muitas ações de sustentabilidade. Precisa mudar para esse tipo de relatório. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas eu não quero isso. Acho que ele não entendeu nada. Né? Deixa eu explicar. Ele falou, olha, eu quero que você faça um programa de ESG. Você me mostrar onde a gente está, onde os nossos competidores estão e aonde a gente vai. O relatório é só consequência. E aí, gente, ele me deu, como eles falam lá, né, a faca e o queijo. Vamos lá. E a gente fez isso. A gente deu um passo para trás, montamos um programa, estruturamos toda a área, trouxe uma pessoa de uma outra área para trabalhar junto comigo, que está aqui hoje, a Thaís. E aí a gente trouxe, entendeu, a consultoria para poder fazer um programa mesmo, onde a gente estava, olhar todas as nossas ações, criamos diretrizes, ambições, criamos 18 ações dentro do programa, estruturamos tudo isso e, depois disso, fizemos o quê? Matriz de materialidade e pudemos fazer o relatório do GRI. Foi uma consequência. Né? E aí a gente tinha o que também mostrar de ações que a gente tinha para frente. Então, para finalizar a minha fala, engaja a sua alta liderança e, se você conseguir articular,
E um RI tem que ser articulado. Acho que a primeira característica de um bom RI é sustentabilidade, articulação. Se articule para engajar a alta gestão da empresa e o conselho. Porque quando vem de cima para baixo, fica tudo mais fácil do que quando vai de baixo para cima. Tá? Então, foi mais ou menos assim que começou. Obrigada, Marcos. Eu acho que uma coisa também que chamou bastante atenção no guia é que você falou da importância do tripé: comunicação, sustentabilidade e RI, né? São 3 áreas que precisam se conversar ali durante a jornada ESG. Eu vou passar para a Joanes. Joanes, a Vivo já está há 28 anos, né, com uma estratégia ESG empenhada nessa área, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre o plano de comunicação da Vivo, né, que se chama Plano de Ação Climática e Programa de Carbono da Cadeia de Fornecedores. Perfeito. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer ao IBRE e à Brasca pelo convite, por esse excelente evento aqui e poder contribuir um pouco. Sustentabilidade está na pauta da Vivo há pelo menos 28 anos. A Vivo é uma empresa que pertence ao Grupo Telefônica, uma empresa europeia, e segue as melhores práticas. Eu sempre costumo fazer um corte na linha do tempo desses 28 anos, que eu acho que traz um pouco de aonde a Vivo está e para onde ela está construindo essa jornada de sustentabilidade. Se a gente pegar o Acordo de Paris, ali de 2015, quando foram estabelecidas as metas, a Vivo já na sequência, em 2016, estabeleceu suas metas locais para combater as mudanças climáticas, e daí entra o link da questão do nosso plano climático e carbono. Foi 2016, a gente foi a primeira telecom, uma das primeiras telecoms no mundo a ter metas aprovadas pelo SBTi, que é aprovado pela ciência, e as metas que foram estabelecidas todo ano. A Vivo é uma empresa do Grupo Telefônica que ela vem antecipando. Então, a gente antecipou a meta de energia renovável em 12 anos. Em 2018, a gente se tornou a primeira operação do Grupo Telefônica e a primeira da América Latina a ser 100% renovável. Em 2019, a Vivo se tornou a primeira empresa do Grupo Telefônica a ser carbono neutro, ou seja, compensar todas as emissões que não consegue evitar. E em 2023, a gente fez o terceiro marco, que foi reduzir as nossas emissões em 90%, olhando o marco do Acordo de Paris. E a gente se tornou a primeira operação também do grupo neste marco. 2023. Daí 2021, que a gente estava conversando com a Jennifer, contando um pouco desse case, 2021 a gente já sabia que a nossa trajetória para contribuir com as mudanças, para combater as mudanças climáticas, a gente estava muito próximo de chegar a uma redução de 90%, seria 22 ou 23, dependendo ali de como que a gente estava com este plano em curso. E quando a gente fala de combater as mudanças climáticas, muito se fala do escopo 1, 2, mas pouco se discute no mercado sobre o escopo 3, que esse é o maior desafio, não só da Vivo, mas de qualquer setor, como é que você move toda a sua cadeia para reduzir as emissões. Em 2021, a gente desenhou um plano, olhando muito no diagnóstico interno, ali, que são mais de 1.200 fornecedores da Vivo, ou seja, é uma cadeia grande, mas a gente fez um recorte, chegando nos 125 fornecedores que são mais intensos em carbono. Então, ali iniciou uma jornada com esses fornecedores para que eles também atuem na redução das suas emissões. Esse é um dos programas que a gente tem, ele faz parte do Plano de Negócio Responsável, que é um plano estratégico do Grupo Telefônica, onde a gente reporta todos os indicadores. No painel anterior estava falando muito de KPI, e sustentabilidade também é isso. Você tem que mensurar, você tem que saber o curso que você está indo, ajuste de rota, mas tem que ter essa meta de aonde você quer chegar com a companhia. E os nossos fornecedores, em 2021, quando a gente desenhou o programa, a gente sabia que esse seria o maior desafio entre todas as metas que a gente havia estabelecido em 2016 para combater as mudanças climáticas. E o ano passado, a gente começou o programa em 21, 22, 23, 24, a gente, olhando o futuro, a gente viu que o programa que a gente desenhou, ele é um programa que está em curso, que ele tem metas, que ele é possível atingir.
E uma das metas que a gente estabeleceu em 2016 foi que a Vivo seria uma empresa net zero em 2040, não só a Vivo, mas o Grupo Telefônica. Com esse programa de cadeia de fornecedor, a gente viu que era possível e necessário antecipar essa meta. E o ano passado a gente estabeleceu que a Vivo vai ser uma empresa net zero em 2035, ou seja, a gente vai mover toda a nossa cadeia de valor para reduzir as suas emissões até este marco. Perfeito, obrigada. Chegou uma pergunta aqui da plateia. Quais são os passos essenciais para desenvolver uma estratégia ESG eficaz e alinhada aos objetivos de sustentabilidade de sua organização? Marcelo, você quer comentar? Você já falou um pouquinho, né? Mas puder detalhar um pouquinho mais? Eu acredito que uma das primeiras coisas é a gente engajar o time. Precisa ficar claro, eu lembro que a gente bateu esse papo, gente, SG não é caridade. Porque se for caridade, não é SG. Simples assim. O SG, ele tem um lado que você, de uma responsabilidade, eventualmente, social da empresa, mas o SG é para recolocar as condições para aquela empresa continuar existindo. E isso gera materialidade. Então, se você não engaja, se essa consciência não começa a ser criada, fica muito mais difícil. Eu, lá na Olivera Trust, eu fui pegando compliance, RH, contabilidade. Eu falei, olha, eu preciso ir engajando as pessoas para me ajudar. Porque, veja, nós somos do mercado financeiro. Ajudamos aí o Marcos a emitir as debêntures e os CRIs deles. Enfim, estruturamos fundos de investimento. Fica parecendo que é um serviço que não causa nenhum problema no ambiente. Mas e o capital humano, a inovação? Como que você recoloca as condições para esse business continuar existindo, para os meus clientes continuarem existindo? Então, eu acho que essa consciência que você consegue criar e olhar para o básico. A gente também já conversou isso. Da minha terra, a gente fala assim, primeiro aprende a fazer o arroz e feijão bem feito, depois você faz outra coisa. E eu acho que isso tem... A gente tinha muita coisa dentro da Olivera Trust. Por exemplo, desde 2020, a gente é net zero. Óbvio, são um negócio totalmente diferente. Como é que eu mostro isso para o mercado? E fica claro a importância disso para o meu negócio? Eu incentivo projetos sociais. Então, eu tenho uma governança absurdamente rigorosa, porque o meu negócio exige. Então, como é que eu vou reunindo aquilo que eu já tenho dentro de casa, vou reunindo pessoas e eu começo a fazer o education mesmo, eu começo a ser um RI interno da SG, defendendo aquele case internamente, porque, ao mesmo tempo que o SG foi ganhando força, eu diria que nos últimos 4 anos ele vem sofrendo, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Então, acho que defender, engajar o pessoal, defender a tese, ver aquilo que você já tem dentro de casa, dá para fazer o básico. Olha, eu não vou ser a Vale, a Petrobras amanhã, mas eu posso começar aqui fazendo o meu papel, o meu pedaço, do meu tamanho, aquilo que eu consigo gerir KPIs, aquilo que eu consigo explicar para o mercado, eu já estou dando o meu primeiro passo. Acho que por aí você já começa. Perfeito. Eu gostaria de chamar aqui ao palco a Isis Batista, do Grupo Tauá. Isis, bem-vinda. Eu já vou começar com uma pergunta para você, tá, Isis? Eu queria que você comentasse com o pessoal da plateia aqui como é que o Tauá conseguiu, num curto espaço de tempo, de 2021 a 2023, incorporar as práticas ESG à estratégia do grupo e se tornar o primeiro resort do Brasil a neutralizar suas emissões Scope 1 e 2. Perfeito. Então, bom dia a todos. Me perdoem pelo atraso. Mas o Grupo Tauá é uma empresa familiar mineira, com quase 40 anos de mercado. E o ESG veio um pouco agora pós-pandemia, por volta do ano de 2021, 2022. Como que foi feita essa jornada? Nós fizemos a identificação da maturidade das nossas boas práticas.
Então, foi o primeiro cenário para poder ver o que nós tínhamos de iniciativas, quais eram os indicadores e também as evidências atreladas àquelas iniciativas. Mas, não obstante, né, não somente identificar o cenário, é interessante também ver qual que é a opinião dos stakeholders atrelados ao negócio com a matriz de materialidade. Foi quando nós identificamos, então, 11 temas materiais, 4 deles prioritários, que regem hoje a nossa agenda de desenvolvimento sustentável do Grupo Tauá. Então, um dos temas materiais é mudanças climáticas e emissões, e por isso que nós fizemos a nossa jornada de descarbonização. Então, nós começamos a entender ali qual que era o cenário das nossas emissões, fizemos uma neutralização de 10% das emissões de 2021, 2022, 15%, em 2023, fizemos 100% das emissões, do escopo 1 e escopo 2. Desafiador, né? Mas o maior desafio estava por vir, ainda está, porque é o escopo 3. Né? Então, dentro dessa jornada, a gente pulou. Nós fizemos a gestão de carbono aplicada, identificando o cenário das emissões, mitigando, agora falta o desafio da redução, né? Que realmente equivale à grande porcentagem das emissões, principalmente atreladas ao escopo 3. Tendo isto, com essa jornada de descarbonização, nós também oferecemos aos nossos hóspedes uma calculadora, uma pegada de carbono, para que eles possam identificar quais são as suas emissões atreladas à hospedagem. E eles podem compensar suas emissões ou não, de forma voluntária, porque, se eles não aderem a esse programa conosco, o Tauá já estava fazendo de uma forma genuína. E é uma forma também de comunicar o ESG para quem recebe aquela informação, porque hoje essa calculadora de carbono está lá no momento da hospedagem. Então, se vocês tiverem a curiosidade, entrem aí, tauaresorts.com.br, finge que vai comprar uma hospedagem conosco, comprem mesmo, né? Que vocês vão ver lá no motor de reservas a nossa calculadora com o indicador atrelado à emissão de carbono. Então, nós fizemos essa jornada, estamos trabalhando também com a redução, com a compra dos I-RECs, os certificados, né, de compra de energia limpa, biodigestores, sistemas de ecoeficiência, como os chillers. Então, a gente pensa também em como traduzir isso para a nossa operação. Mas nós tivemos um grande pulo ali em fazer o inventário, a compensação, que é algo que a gente não vai voltar atrás, e agora estamos também pensando já no escopo 3. Nós não fazíamos a publicação do inventário, então, nós fizemos agora, no ciclo de 2025, vai ser lançado a partir de julho, pelo GHG Protocol. Então, é uma forma também de chancelar que essa jornada está de acordo com as métricas do mercado. E aí eu digo de descarbonização, carbono, que é o nosso grande programa, mas nós temos outras iniciativas que eu posso compartilhar adiante com vocês também. Perfeito, obrigada, Isis. Marcos, no guia você comentou que os clientes da Caramuru, que são empresas do mundo todo, né, começaram a cobrar que a empresa apresentasse a sua pegada de carbono, e a companhia contratou uma consultoria especializada para fazer todo o processo, e, ao final do trabalho, vocês obtiveram uma estratégia, uma agenda estratégica para 2025, e eu queria saber como é que evoluiu esse projeto e quais foram os desafios. Perfeito. A Caramuru, há mais de 15 anos, já exporta esse farelo de alto valor proteico para a Noruega. Né? Lá na indústria de salmão, eles compram farelo brasileiro. Então, se você estiver na Europa, você está comendo farelo brasileiro quando você come salmão. Tá? E lecitina. Lecitina é um derivado da soja que vai muito nas indústrias de achocolatados. Então, a gente fornece para Lindt, Nestlé, Ferrero Rocher, grandes empresas do setor alimentício. E essas empresas na Europa, diferente um pouquinho, Marcel, na Europa, essa agenda do ESG não morreu. Essa agenda está super ativa, e principalmente com a questão da rastreabilidade. Né? E uma boa parte das nossas exportações vai para lá. Né? Então, começou toda essa demanda por um dos nossos clientes da indústria de salmão lá, que falou, nós precisamos da pegada de carbono desse SPC, que é a proteína de soja concentrada. E como nós estávamos reformulando toda essa estratégia do ESG, eu falei, bom, eu quero ir lá conversar com o cliente para entender por que ele precisa da pegada de carbono para esse produto específico, porque a gente não tinha inventário de carbono. E olha só, o cliente pede uma pegada de carbono e a empresa não tem um inventário de carbono. Está tudo errado, né? Você primeiro ter um inventário para depois você pensar como é que você descarboniza.
E aí eu fui lá, falei, bom, eu não vou te dar uma pegada de carbono mais. Aí eu falei, por que eu não vou te dar? Porque ao invés de te dar uma pegada, um número, eu vou te trazer um plano de descarbonização. E esse plano começa com eu entender as minhas emissões. Então, eu primeiro preciso entender. A gente não tinha as emissões há 4 anos atrás. Então, o que nós falamos? Nós vamos fazer a nossa pegada de carbono, nós vamos fazer as nossas emissões de carbono, entender as emissões, Scope 1, 2 e 3, auditar essas emissões, registrar isso daqui no CDP, criar um plano de descarbonização. Aí, depois, eu venho aqui e falo qual é a ação que eu vou ter para diminuir a minha pegada de carbono desse produto específico. E sabe o que o cliente falou para a gente? Perfeito, você está no caminho certo. Porque, mais do que o número, eu quero ouvir o teu plano para descarbonizar. Então, a gente tem que entender os movimentos e ler um pouco também o que vem de demanda com essa questão do ESG, né? Para você entender como você atende o cliente, porque, no final das contas, a pergunta dele era essa, né? Como você vai descarbonizar? E a gente começou esse processo. Então, é muito mais fácil você descarbonizar em Escopo 1 e Escopo 2. No nosso caso, 95% das emissões estão no Escopo 3. E são produtores agrícolas. Como é que você vai lá na fazenda, né, e fala, olha, você tem que usar... É muito mais difícil. Mas o Escopo 1 e o Escopo 2 está nas nossas mãos, né? E é isso que a gente está agora no processo. Já começamos no Escopo 2, né, mais energia limpa, e você consegue fazer isso com o IREX ou outras oportunidades que você tem, né, de transacionar energia limpa no mercado. E no Escopo 1, agora, que é industrial, a nossa essência é industrial, porque a gente não produz, né, soja, milho, girassol, que a gente esmaga, mas a gente não produz, compra de fornecedores. A gente começa com a parte industrial. Então, hoje a gente tem toda uma equipe, nós temos um grupo de trabalho específico para descarbonização, estão sendo levantados já, temos alguns planos, mas tem outros planos, né, que a gente tem para traçar uma rota. Por quê? Porque nós vamos ter um mercado regulado de carbono. Então, nós estamos nos adequando para esse mercado regulado de carbono que está chegando no Brasil. Então, uma leitura que você tem que ter também como RI, sustentabilidade, é o que está na tua frente. Qual é a regulação que vem que você precisa se adequar? Não é só o cliente, é a regulação também, né? E no mercado de biocombustíveis, a gente já participa do RenovaBio, emitindo créditos de carbono no mercado do RenovaBio, né? Que é o CBIOS, que a gente chama nesse mercado. Então, tudo isso foi uma combinação que a gente foi olhando e traçando um plano. Então, primeiro, faz o inventário, depois audita, depois registra no CDP. A gente fez o TCFD agora, estamos na governança climática, e você vai evoluindo passo a passo para ter credibilidade com os teus stakeholders, com o teu conselho e com os teus clientes também, né? Foi assim que nós fizemos. Perfeito. Recentemente, nós fizemos um webinar sobre as perspectivas para a ESG, e o Fábio Alperucci falou que o Brasil é o celeiro do Escopo 3. Eu queria perguntar para a Joanes quais foram os desafios para vocês mobilizarem seus fornecedores, né? Vocês têm uma cadeia de fornecedores grande. Quais foram os desafios para vocês mobilizarem os fornecedores, aqueles mais importantes, e como é que foi feita essa comunicação para eles? Escopo 3 é o maior desafio. Você ter que mover uma cadeia para um tema tão importante, urgente e necessário foi um grande desafio. A Vivo tem 1.200 fornecedores. O recorte que a gente fez foi 125 fornecedores que representam 85% das emissões. Ou seja, se a gente resolve isso daqui, parte do problema está resolvido. Quando iniciamos o programa em 21, teve muita resistência dos fornecedores. A gente começou com um piloto. Eu gosto de contar essa história, porque quando fala que não foi fácil, as pessoas, não foi fácil, não. E foi muito pelo desconhecimento do tema. A gente ia falar sobre inventário. Inventário? O que é inventário? Não tem impacto no meio ambiente, Joanes? Por que você quer inventário? Pensa que ele tinha lá uma empresa de instalação da Vivo, ou seja, ele consome diesel, tem o seu impacto ambiental. Então, a gente teve que desmistificar o tema primeiro. A gente iniciou a parte de comunicação com workshop, com sensibilização, chamando esses 120 fornecedores para uma jornada. E ali a gente tem todos os tamanhos de empresa. Tem as pequenas, médias e grandes. As grandes, a maioria já tem um plano climático, já está em curso diferente, outras não. As pequenas e médias têm esse desafio. E o que a gente discutiu no piloto foi, depois de vários workshops, a gente selecionou algumas empresas
queriam começar nesse piloto com a gente. E, no início, foi muito um pedido de confiança deles para deixar a gente iniciar o piloto. E a resistência era custo, eu vou ter mais custo, eu vou ter maior impacto na minha operação, e eu não tenho esse impacto no meio ambiente. 6 meses depois, as empresas que participaram do piloto vieram agradecer por estar participando do programa, porque, além de reduzir o impacto ambiental, eles também tiveram uma redução de impacto financeiro, ou seja, conseguiram tornar a operação deles mais eficiente. Então, a gente entendeu que o modelo estava num formato que a gente conseguiria replicar. A gente contratou uma consultoria, é uma Big Four hoje, é uma consultoria que eu costumo dizer que não é da Vivo, é uma consultoria para esses fornecedores, e cada fornecedor pode acionar a consultoria para uma consultoria individualizada. Então, a consultoria vai lá, desenha o inventário, faz o inventário, desenha um plano de ação, define metas. Quando a gente começou em 21, a gente tinha, desse total de fornecedores, somente 30% que tinha alguma iniciativa voltado para o clima. A gente fechou agora 2024 com 80% dos fornecedores que já estão comprometidos com o clima. Eu sempre costumo reforçar para eles que o compromisso é com o clima, não é com a Vivo, porque hoje ele é um fornecedor nosso, amanhã ele não é mais, e ele assumiu um compromisso com a sociedade. Então, tem desafio de comunicar, tem desafio de engajar, mas quando eles entendem o valor, o impacto que eles conseguem reduzir na operação e tem o ganho financeiro, se inicia uma jornada ali que eu digo que ela é mais acessível, mas tem que pegar na mão, tem que desenvolver, porque não basta cobrar, porque somente a cobrança a gente não estaria no patamar que a gente tem hoje. A gente tem fornecedores que eles realmente estão engajados nessa jornada. Foi por isso que a gente conseguiu desenhar a meta para 35, sabendo que é possível que esses fornecedores atuem com o clima. E, no futuro, a gente vai querer trabalhar com fornecedores que estão comprometidos, fornecedores que estão atuando aí com o clima para reduzir as suas emissões. Mas é uma jornada. É um trabalho de formiguinha também. Muito. Né? Isis, a estratégia ESG do Grupo Tauá foi incorporada à visão, missão e valores do grupo. E, com isso, foram incluídos no planejamento estratégico e direcionados para todas as áreas da empresa, né? Como você comentou na entrevista que a gente fez para o guia. Né? Como é que foi esse processo, especialmente de mudança de mindset dos emocionadores? Né? Ótimo. E, se você puder explicar para o pessoal, emocionadores? Já vou explicar. Então, pessoal, quem trabalha no Tauá tem a missão de fazer pessoas felizes, e lá nós somos emocionadores. Quem já teve a oportunidade de conhecer um dos nossos resorts, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, por isso que nós somos emocionadores. Mas por que nós fizemos ali como que nós fizemos o engajamento com os nossos emocionadores? A partir da matriz de materialidade, nós identificamos que isso era importante para os nossos emocionadores e para os públicos externos. Então, os temas ESG precisavam ser estratificados desde a nossa governança, né, ali, missão, visão e valores, para também as iniciativas do grupo. Então, isso não ficou enviesado, né, em somente um departamento, o departamento de ESG, por exemplo. Todos se sentiram realmente tocados pelo tema. Isso foi tão importante que isso foi feito como? Né, por meio de articulações, de conversas, de estabelecimento de parceria para os setores, né, entenderem como que eles fazem parte dessa jornada. E, desde então, eles têm viabilizado projetos que, às vezes, não têm a participação de ESG, mas têm uma cara do ESG. Então, por exemplo, a obtenção dos IREX foi uma iniciativa da diretoria com a manutenção, que cuida hoje dos nossos facilities, mas que é uma iniciativa de ESG que foi ali encabeçada, né, no início, com algumas indicações de boas práticas que o grupo poderia tomar. Então, tem as boas práticas, tem um reporte para a diretoria, para o conselho administrativo. A diretoria, eu converso com eles, que é o comitê ESG, sou eu com todos os diretores, e o conselho, vocês já entendem a formação. Com a diretoria, eu me reúno semestralmente com o conselho também, e, a partir das necessidades, das também oportunidades, a gente repassa algumas
demandas que eles conseguem nos atender dentro ali do ano, mas sempre de forma antecipada. Então, dentro do roundtable, do planejamento estratégico orçamentário, a gente já consegue ver essas iniciativas sendo encabeçadas pelos setores chaves, os nossos pares, para poder viabilizar ali as iniciativas ESG. Então, na parte ambiental, a gente tem a parceria com a manutenção, a parte social com o TCF, Talento, Cultura e Felicidade, que são os recursos humanos. A governança está com o corporativo, com a diretoria, a gente também articula entre eles, né? E agora temos também uma entidade social, que é o Instituto Tauá, a qual eu sou diretora social. Então, a gente consegue articular dentro do grupo e dentro do Instituto essa estratégia ESG, onde eu brinco, né? Não é ESG Futebol Clube, é todo mundo Tauá Futebol Clube, em prol do nosso propósito maior. E aí o nosso propósito é fazer pessoas felizes, mas eu falo que é também de maneira sustentada e sustentável, que é a forma de tangibilizar um pouquinho o ESG para a ponta. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, acho que o Marcos e o Marcel podem ajudar. Entendo que, para começar essa jornada, há a contratação de alguma empresa especializada para ajudar a companhia a fazer um inventário, por exemplo. Mas como engajar a companhia com essa demanda extra de reporte? Como justificar esse investimento para a administração? Foi necessário capacitar os times? Sim. Bom, antes de mais nada, nós já fomos para o Tauá. Então, se você quiser férias emocionantes e descarbonizadas, faça esse evento lá. Tá, propaganda aí para vocês. A gente fez, foi muito legal, tá? A gente está na região, então vamos se ajudar aqui também, né? É muito importante a gente entender esse propósito que a gente, do escopo 3, né? Então, quando a gente ajuda o Grupo Tauá, o escopo 3 dela diminui, porque eu sou cliente dela, tá? Só para... A pergunta é muito boa. Se você não tem profissionais lá dentro que já fizeram o inventário, você precisa de alguém para te ajudar. Não é fácil fazer um inventário quando a tua empresa é muito grande, que é o nosso caso, tá? Então, nós contratamos uma empresa para nos ajudar, que veio com todo o sistema deles de contabilização de inventário, e também já colocamos no pacote essa questão, né, da descarbonização, curva MEC, lá como a gente faz para poder entender onde estão os principais projetos. Então, como foi o convencimento? No nosso caso, foi simples. Eu tenho o cliente lá pedindo. Se você não fizer, meu amigo, você não vende, entendeu? Então, assim, é fácil, mas não é todo mundo que passa por isso. Então, no nosso caso, como a gente exporta para a Europa ela é muito específica e agora você tem todo um processo lá que eles vão restringir a entrada de produtos por conta da emissão de carbono. Se a tua empresa não está, se é uma empresa menor, o que você vai ter que entender é, primeiro, qual é a demanda do teu cliente, porque é muito mais fácil você convencer se o teu cliente está demandando. O teu cliente não está demandando? Tá. Mas eu vou acessar crédito? É outra pergunta que vocês precisam se fazer. Porque o que acontece no sistema financeiro hoje? Os bancos centrais estão exigindo que os bancos descarbonizem. Então, quem tiver programas de descarbonização, inventário, vai acessar mais financiamento com mais facilidade. São as linhas verdes ou linhas que têm um cunho específico para essa questão. Então, aí é uma segunda parte de convencimento. Ah, mas tem budget? Tem. Mas o custo do capital ele está ali implícito também nessa análise. Então, a gente que é de RI sabe transitar muito bem com isso, né? Olha, você convence, se você teu capital está custando mais porque você não tem inventário de carbono, então vamos fazer um inventário de carbono? Vamos contratar uma empresa para ajudar a gente? E, assim, no nosso caso, foram essas as estratégias que a gente teve para convencer e foi, é óbvio, foi tranquilo por conta do cliente, em primeiro lugar, né? Marcel, quer complementar? É tranquilo, nem sempre é. Mas eu acho que o ponto do Marcos é muito bom, né? É que eu senti da pergunta esse ponto do Marcos, assim, cara, como é que eu vou convencer a diretoria a gastar dinheiro com isso? Para mim é isso que você me perguntou agora e eu passei por isso. A gente pode ser simples e objetivo. Se amanhã não tiver planeta, não tem empresa, acabou todo mundo e tchau, né? A gente até já conversou com isso. Mas acho que o ponto do Marcos é importante, sobre, como que vai me impactar? Eu vou ter um custo de capital, eu vou captar, né, o governo está com programas aí, o EcoInvest, por exemplo, isso vai me impactar num IPO, isso vai me impactar no relacionamento com o cliente. Eu acho que vai precisar fazer um pouquinho desse trabalho realmente para justificar. Mais uma vez, a ESG não é caridade, tem KPI e tem retorno. Esse é um deles, né? Trazer uma empresa para fazer, eu recomendo. Tá? Nós não somos tão grandes assim.
Nós somos basicamente 380 funcionários, um faturamento de 350 milhões. Mas não é tão simples. Às vezes, aquilo que você nem imagina pode te impactar. Viagens. Nosso time viaja muito, principalmente em conversas, etc. Isso impacta muito, por exemplo, para fazer a descarbonização. Então, eu acho que o custo que você vai ter para fazer esse processo com uma consultoria, com certeza é menor do que ele vai te gerar. Eu tenho certeza, e o Marcos deu um exemplo, mas assim, você fazendo um trabalho, seja com clientes, com os fornecedores, ou numa captação de recursos, ou no IPO, isso vai se justificar tranquilamente. Eu vou pegar o exemplo aqui da Vivo, que eu acabei de pensar. Por que ela faz todo esse trabalho com os fornecedores dela? É para fazer marketing? Não é para fazer marketing, porque ela precisa deles. Eles precisam estar vivos amanhã. Então, eu acho que esse é um ponto que, às vezes, não é tão fácil, gente. A consciência de cada um muda, a ideia de cada um muda, o tipo de negócio muda. Então, não é tão simples falar assim, não, eu preciso fazer descarbonização porque é bom. Não, vai ter que dar uma trabalhada no discurso aí para conseguir convencer. Mas o custo de uma consultoria para fazer isso, eu pagaria, porque acho que o retorno é bem tranquilo. Obrigada, Marcelo. Chegou outra pergunta aqui, e eu vou passar para a Joanes e para a Isis. Qual que é a sua percepção sobre greenwashing? Pois vimos várias empresas com seus compromissos, mas nem sempre com um plano bem claro de redução de emissões. Sempre tem de ter essa preocupação de não acabar caindo no greenwashing, né? Acho que a sociedade tem que estar muito atenta a esse posicionamento de empresas do greenwashing, porque se a gente pegar, acho que foi 2020 ali, talvez vocês lembrem, muitas empresas falando, vamos ser net zero em 2040, 2050, nem sei se a gente vai ter planeta 2050 do jeito que está, mas as empresas estavam falando sobre isso. E depois nunca mais você ouviu falar sobre o que elas estão fazendo. Muitas acabaram recuando nas suas metas, não tem plano. Então, para não cair no greenwashing, para a gente não ser enganado como consumidor, tem que estar muito atento. O que essa empresa está fazendo? É só um discurso? Ou ela tem um plano, ela tem indicador, ela reporta? Tem uma questão de transparência, principalmente com o RI, com o investidor. Empresa de capital aberto, ainda muito mais, porque tem uma pressão de investidor. Então, tem que olhar muito para isso. Como que as empresas estão atuando? Qual é o plano robusto que ela tem? Ela reporta esses avanços? Como que ela está atuando? Então, para não cair no greenwashing, tem essa avaliação do consumidor. Que se a gente não estiver atento a isso, difícil julgar, né? Então, por isso que eu trouxe 2020, quando muitas empresas se posicionaram sobre isso, e depois recuaram. Você ia atrás do relatório para saber, deixa eu entender aqui o que essa empresa está avançando, até para trazer como inspiração, né? Já que tem uma meta definindo como ser net zero em 2050, 2040, 45, que plano que ela tem? Você não encontra isso, você não encontra esse tema material. No ano seguinte, você vai olhar o dado para saber o que ela está avançando. Não tem. Então, tem que acompanhar, tem que olhar indicador, tem que ver quem que está avançando, quem que realmente segue uma proposta como sustentabilidade, como valor de negócio. Como meu colega Marcelo falou, não é caridade, sustentabilidade é negócio, e sem sustentabilidade não há futuro. Isis. Bom, o ISD tem uma boa prática, que é o pratique e explique. Se a empresa pratica aquela iniciativa, ela tem que indicar como que é feita, quais são os indicadores, e se ela também não tem aquela boa prática, por que não é feito, né? Qual o status que a empresa está diante daquela nuance. Então, é muito importante entender a jornada, né? Esse desenvolvimento sustentável da empresa. Entendo que, às vezes, metas muito dilatadas são audaciosas, então, trazer tendências do mercado, mas ver o que é factível, né? Eu brinco lá na empresa do que é tirar do que é sonhável, entre aspas, né? Porque trazendo para mais próximo as metas, cascateando, talvez fica mais fácil disso ser alcançado e transparecido também nos relatos, por exemplo. E, realmente, né, nós, como consumidores, temos que acompanhar, ter uma criticidade
em verificar indicadores, o que é relatado, e acompanhar essa jornada acima de tudo, para ver se o discurso do Pratique e Explique realmente coincide com a prática. Marcel, quer complementar? Eu quero fazer um complemento. O SG, às vezes, eu estou pegando pelo menos, ele pode assustar. Pô, mas tem um programa, né, uma coisas super legais, e para eu chegar nisso eu vou ter que gastar milhões. Gente, vamos começar do básico. Faz o que dá para fazer e dá para explicar e acompanhar. Ah, mas meus pares, eu não vou... Você está explicando. Eu comecei, estou no nível 1. É melhor do que você não fazer nada. Ah, não, mas o outro aqui do meu lado, a grama do vizinho, está no nível 5. Não tem problema. Que ótimo. Está ajudando você também. Mas eu comecei no nível 1. Não tenha vergonha de começar pequeno. Eu acho que esse é o tal do básico que a gente falou. Começa pequeno. Faz aquilo que está palpável, né? Que não é, eu quero fazer um super programa. Legal, vamos estruturar, começa pequenininho. O importante é dar o primeiro passo, fazer alguma coisa. Começar a fazer um education interno, né? Se conscientizar disso, e aí isso vai crescendo, vai virando uma escadinha. Eu acho uma coisa importante que o Denis Roman da Blendon comentou no guia, é que as empresas estão engajadas na agenda ESG, quer queiram, quer não, né? Então, quanto mais cedo elas tiverem ciência disso, acho que vai ajudar muito, né? Bom, a gente está chegando ao final do nosso painel e eu vou pedir para cada um de vocês dar uma mensagem final. O Marcel e o Marcos, se vocês puderem comentar, assim, para o profissional de RI, como é que o profissional de RI pode ajudar a companhia a conduzir a estratégia ESG? Quais são as dicas? Eu acho que o profissional de RI pode ser um dos mais preparados para fazer isso, né? Eu vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu cheguei na empresa, eu cheguei para liderar um IPO como diretor de RI e acabei vendo que existia ali uma oportunidade para melhorar as questões do ESG. Então, como a gente transita no mercado, né, e outros amigos meus, aconteceu a mesma coisa aqui. Tá? Eu acho que se não tem uma liderança no ESG, assuma essa liderança, seja protagonista dessa mudança, porque você vai ser cobrado pelo mercado. Então, aproveite toda a articulação que você tem como RI para poder fazer esse movimento na tua empresa se ele ainda não está acontecendo. Se ele já está acontecendo, o ESG tem que ser o seu parceiro. Eu tenho uma grande amiga que trabalha em uma das maiores empresas do agro, que ela é diretora de ESG. E eles fizeram um bond verde lá nessa empresa, e ela me disse, Marcos, hoje, a maior parte do meu tempo eu gasto com o diretor financeiro falando com investidores. Então, o teu amigo RI, se você é do ESG, tem que ser o teu buddy lá na empresa, tem que ser o cara que vai estar junto com você. E se você é do ESG, vai ser o RI, porque vocês vão trabalhar juntos. Não tem como não trabalhar junto. O relatório de sustentabilidade fala com o formulário de referência. E, gente, tem que ser junto. Então, cria essa parceria em primeiro lugar. E, terceiro, comunicação. Não se faz ESG sem uma boa comunicação. Diferente de greenwashing que a gente está falando, nós temos que saber comunicar. Tem que ser verdadeiro, tem que ser transparente, mas nós precisamos comunicar. Comunicação é essencial. Então, seja parceiro do RI, do ESG e se comunique muito bem. Marcel. Leia o guia do IBRE, né? Claro. Nosso guia está disponível no site do IBRE. É gratuito, viu, pessoal? Eu vou ser bastante objetivo. Entenda o retorno que vai te trazer antes de levar para frente. Se é o custo capital, se é um IPO, entenda. Acho que a gente tem que se fazer essa pergunta assim, o que eu vou ganhar fazendo isso? Né? Eu, empresa, o que eu vou ganhar fazendo isso? Não vai ser simples, não vai ser direto. Aqui, esse X mais X, 2 mais 2 vai dar 4. Não vai. Talvez eu tenha que pensar mais para frente. Né? Olha, lá o meu cliente, né? Lá no Rio Grande do Sul, choveu. Não tem nada a ver com isso. Às vezes você tem. Então, mensurando isso, é fácil de convencer. Mas não é fácil chegar nessa parte. Então, eu me dedicaria um pouco a isso. Né? Como é que eu vou mostrar esse retorno, que nem sempre vai ser tão objetivo assim. Joanes, sua mensagem final. Bom, sem sustentabilidade não há futuro. Sempre reforço isso. A importância de estar na pauta da alta liderança. O próprio Marcos falou sobre isso. Isso traz valor para a companhia, traz valor para o mercado.
uma empresa que atua com sustentabilidade, que tem isso como propósito, você atrai os melhores talentos que vão querer trabalhar nessa empresa, você tem clientes mais fiéis, você tem mais investidores que olham para essa empresa, que ela está crescendo de forma sustentável. Então, comece nem que seja pequeno, seja transparente, reporte isso para o mercado, como você está evoluindo. Obrigada. Isis, qual a sua mensagem final? Bom, eu acredito que não existe nenhuma empresa que consiga aplicar o ISD sozinha. Então, muito importante a articulação dos colaboradores para entender a importância daquilo no dia a dia de trabalho. São eles que vão operacionalizar a empresa. A alta direção tem que ser exemplo para que isso seja cascateado de uma forma mais leve, né, natural. Isso realmente seja trabalhado para dentro da estratégia. E também para fora, extras muros, porque a sociedade tem nos pressionado cada vez mais sobre o ISD, né? Os nossos consumidores, os nossos clientes, os nossos hóspedes. Então, é muito importante escutá-los para ver quais são as demandas, as necessidades, para trazer essas boas práticas de acordo com a demanda do mercado. Isso também vale para os nossos fornecedores, que cada um vai ter um grau de maturidade diferente na nossa cadeia de valor. Acionistas também, no caso, no Tauá, é uma empresa familiar mineira. A gente ainda não tem acionistas de fora, mas estamos aí também trabalhando para um IPO. Além disso, também a escuta ativa, né, de todos os stakeholders ativos, para, assim, trazer um desenvolvimento sustentável trabalhado em parcerias, que é o que fala também o ODS 17, parcerias e meio de implementação. Quando se trabalha em conjunto, igual a exemplo do escopo 3, né, fica mais fácil de viabilizar as boas práticas para dentro da empresa e tem mais valor, né, multi-stakeholder, é algo mais holístico, 360. Então, o meu recado é realmente dar a mão ao próximo para poder conduzir essa jornada em conjunto e trazer mais valor à empresa. Obrigada, pessoal.